Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Shalom, shalom, shalom! Logo, logo você vai saber por que eu estou falando dessa maneira. Logicamente, shalom, né? A paz do Senhor sobre a sua vida. Mas hoje o entrevistado aqui do podcast é um pastor muito querido, pastor Eugênio, aqui de Paranaíba. Paranaíba. Opa, vamos lá de novo. Pastor Eugênio de Paranaíba, aqui no Mato Grosso do Sul. E eu estou aqui a convite dele para essa conferência maravilhosa aqui, ó, Despertai. Você consegue ver aqui atrás, né? Despertai. Olha que decoração linda. Isso aqui tá bem na entrada da igreja, gente. A gente tá fazendo essa entrevista bem na entrada da igreja. E tá sendo um tempo muito precioso, do derramar do Espírito Santo. E hoje você vai ser tremendamente abençoado através da vida desse homem de Deus. Mas antes dele se apresentar, né? É o shalom, 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 né, pastor? Por quê? Shalom, shalom! Tudo na bênção! Essa é a nossa forma de cumprimentar aqui, sempre shalom, shalom! Shalom, shalom. E tem até pulseirinha, gente, olha. Olha. Pulseirinha do shalom, shalom. Pulseirinha do shalom, shalom. O pessoal aqui da cidade, né, da redondeza, aqui conhece tudo por... Tudo shalom, shalom. Aqui todos falam shalom, shalom. Os grupos de ciclismo, de amigo aqui, é tudo shalom, shalom. Que e olha, legal. eles ainda não são convertidos. Ainda, por enquanto. Você vê aí, né, gente? E é tão legal, né? Porque é uma identidade, né? Então, as pessoas quando lembram da igreja, falam da igreja, já lembram do shalom, shalom. Já estão declarando a paz do Senhor, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. É igual um time de futebol que o rapaz comprou e deu o nome de Aleluia. Olha, ó. Então, e em outras nações, então, esse time joga em tudo quanto é lugar. Então, quando o pessoal vai torcer, fala assim, aleluia, aleluia, já tá dando, né, louvor a Deus, né? Louvando o Senhor. Isso é bênção demais. Que bênção, pastor Paulo, que honra tê-lo aqui, viu? Que alegria, né? E me sinto muito honrado pela sua presença aqui no nosso podcast aqui, viu, querido? Amém. É um prazer imenso estar aqui participando desse tempo tão precioso de edificação do reino. Nós é que agradecemos, é muito importante aí essa edificação do reino, expandir essa palavra aí, eu creio que isso é muito, muito importante, nós entrarmos em todas as esferas, né? É isso aí. E aqui o podcast ele vai alcançando vidas aí para a glória de Deus. Que legal. Pastor, e eu me sinto honrado em Deus, né? Porque as pessoas do podcast já sabem, né? Eu tenho tido o privilégio de poder conhecer tantos homens que Deus tem usado aqui na nação, fora da nação. E você é uma dessas pessoas que hoje, né, eu estou tendo a oportunidade, a gente já se viu em conferências, né? Sim, mas hoje eu estou aqui justamente na igreja, né, onde Deus estabeleceu você para poder ter esse tempo de conferência aqui com você também, né? E eu me sinto muito feliz, porque conforme a gente vai ouvindo a história dos homens de Deus, a gente vai sendo moldado, vai vendo o agir de Deus, né? Como que Deus tem trabalhado na vida de cada um, né? E eu gostaria de saber se o pastor é daqui mesmo, nasceu aqui, se nasceu em outro lugar, veio para cá, como que foi isso? Sim, eu nasci a 90 quilômetros daqui, na cidade de Cacilândia. Aí com 15 para 16 anos eu fui para Chapadão do Sul, e aí em Chapadão do Sul fiquei 22 anos e agora vai fazer 7 anos que eu estou em Paranaíba. Em Paranaíba. Em Paranaíba. Glória a Deus. Então, uma cidade de 90 quilômetros. Então, você sempre ficou por aqui mesmo? Sempre fiquei na região, no Bolsão é chamado aqui, né? Certo. É o Bolsão, então sempre fiquei na região. Chapadão dá 200 quilômetros daqui, e aí é 110 para frente de Cacilândia, e aí eu voltei agora para Paranaíba. Legal. E você sempre foi filho de pastores, de pessoas que já cresceram no berço cristão? Não nasci em berço cristão. Os meus avós maternos eram cristãos, eles eram convertidos, só que a minha mãe não era cristã. Então a nossa família mesmo não era cristã, né? Eu tenho uns familiares maternos que eram todos da Assembleia de Deus Belém, porém nós morávamos em Cacilândia e eles em Costa Rica. Então a gente tinha um distanciamento muito grande e a minha mãe não era cristã. Certo. E quando você fala sua mãe, seu pai... O meu pai biológico, eu conheci ele com 27 anos, e o meu pai de registro, ele faleceu, eu tinha 3 anos. Você tinha 3 anos. 3 anos. Tá, então você tem uma história, assim, talvez, de ausência do de pai. ausência paterna. Né? De ausência paterna. E olha só, e
isso é muito importante também, isso que você tem falado, porque quantos não estão vivendo dessa maneira? Muitos né? têm vivido assim. Mas você está aí, né? Graças Firme e a Deus. forte na presença Firme de e forte, Deus, graças a Deus. apaixonado por Jesus. Apaixonado, me entreguei totalmente a Jesus, tive um encontro com Ele e aí agora estamos aí servindo Ele para a glória de Deus e queremos cada vez mais e mais dele em nome de Jesus. Quando sua mãe se converteu, você estava com quantos anos? Eu me converti com 27. A mãe deve ter convertido uns 3, 4 anos antes de mim. Então, por volta de 22 anos, por aí, 20, 22 anos, que a minha mãe converteu. E nesse período que você ainda não tinha se convertido, mas você já tinha tido alguma aproximação com o Evangelho? Tirando seus parentes, assim, ou indo visitar alguma igreja? Não tinha aproximação. Eu tive uma experiência ruim indo visitar uma igreja. Eu era adolescente, eu me lembro ainda na época, hoje graças a Deus não, mas na época tinha uma novela que chamava, que o rapaz era Alquimia, Raimundo Flamel, um cara assim. Eu me lembro que a minha irmã tinha uma camisa daquela, eu queria vestir aquela camisa para ir na igreja. Aí eu fui, e nessa igreja tinha eles começavam a chamar por nome, fulano, os visitantes. E aí eu estava na frente, eles chamaram Paula e eu levantei. E aí todo mundo começou a dar risada. Naquele dia eu fechei o coração, não voltei mais na igreja. Rapaz, hein? Dá pra gente tirar umas lições com isso daí, né? Meu Deus, naquela experiência eu não voltei mais, não quis mais nada. E aí pra mim, e logo eu me declarei ateu. Sério? Rapaz, isso afetou geral, então. Geral, a partir de então eu me declarei ateu. Meu Deus do céu. Olha aí, gente, já viu hein? Visitando a igreja, de repente foram apresentar, ele entendeu o nome, né? Como se fosse ele, não era. Se colocou de pé no momento e as pessoas sabendo que ele tinha errado, ao invés apenas de dar uma orientada para ele, deram risada. Isso na casa de Deus é chato. Isso, nossa, e para mim aquilo fechou totalmente. A consequência foi que ele não se interessou mais por Deus, deixou de crer em Deus. Deixei de crer, me declarei ateu. Uau! E aí comecei a refutar tudo. Sim. Tudo que era de Deus eu refutava. E você lembra de alguma experiência que você chegou a refutar, assim, de alguém que tentou se aproximar de você para falar de Deus? Todas as vezes que alguém se aproximava de mim, depois a minha irmã mais velha se converteu primeiro, eu brigava. E aí o pessoal ia para casa para estar orando, eu brigava com todo mundo, eu não aceitava de jeito nenhum. Eu me lembro bem que eu trabalhei 12 anos antes de sair do trabalho para ficar integral no ministério, e eu e meu patrão andávamos juntos. Trabalho como profissão, eu sou técnico em refrigeração, consertando o ar-condicionado de máquina agrícola. E eu e o meu patrão andavam juntos, então nas nossas viagens eu só ia falando mal da Bíblia. Aí interessante que depois que eu me converti, ele falou assim, e aí, você falava mal, o que aconteceu agora? E agora? Eu falei, não, eu estava errado. Olha só. Mas você você chegou a ter interesse de ler a Bíblia em algum momento? Não tive interesse. Você só falava mal da Bíblia? Mal, sem conhecer, sem nada, a partir daquela experiência, então fechado, para mim eu falava mal. Você falava mal porque simplesmente estava machucado no coração? Eu associava tudo aquilo, né? Olha então, se falava de Deus, eu associava o pessoal rindo de mim. Se falava da Bíblia, eu associava o pessoal rindo de mim. Então, juntando com o sofrimento que eu tive na vida, então Deus não existe. Eu vou pedir um favorzinho para ti. Eu gosto muito de usar esses momentos que são fortes para que seja uma ministração na vida de alguém, talvez, que possa estar assistindo. Amém. Eu gostaria que essa lição de vida que você teve, de simplesmente se levantar contra Deus e contra a palavra, né? Talvez alguém possa estar assistindo nesse momento e tá agindo dessa maneira, né? Então, o que você falaria para essa pessoa? Olha, eu falaria para essa pessoa porque toda vez que a gente se levanta contra aquilo que remete ao nome de Deus, de Jesus e da palavra, na verdade é um grito dentro da gente, é uma ferida dentro da gente gritando. Aquilo não é a expressão exata do nosso ser. Satanás, ele aproveita de uma ferida e faz a gente expressar o desejo dele e não o desejo de Deus. Então, eu falo para você, essa ferida no seu coração, Jesus ele pode curar. Essa ferida no seu coração, Jesus cura. E se você falar simplesmente assim, Jesus, estou aqui, cura o meu coração dessa ferida que me faz refutar tudo aquilo que vem do Senhor, e Ele vai te curar, e então você vai começar a ter uma caminhada com Ele, e eu tenho plena convicção. Eu era assim, a partir de uma ferida eu declarava,
e Satanás, aproveitando dela, tentava me afastar muito mais do Senhor. Então Satanás, ele quer te afastar porque o Senhor tem um destino para você em nome de Jesus. Uau! E outra lição que dá para a gente aprender com isso também, né, pastor? Porque muitas pessoas canalizam e direcionam uma culpa para Deus, sendo que é o homem que fez. Exatamente. Não é verdade? Pessoas erram, Deus não, né? É isso aí, as pessoas podem errar, mas você não pode canalizar e falar assim, é Deus. Não, não, todas as pessoas estão falhas. Então, reflita muito bem nisso. O pastor acabou de liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus te ama, você é amado do Senhor e Ele tem planos com você. Muito. Quer viver a plenitude é na presença dele. Somente na presença que é a cura, a restauração, somente na presença que é o afago. Nesse caso da falta paterna, fui afagado pelo pai, fui restaurado pelo pai e hoje, graças a Deus, Deus tem nos usado para restaurar outras vidas. Que legal. Aí, pastor, então você se tornou ateu? Me tornei ateu. Você se tornou ateu e isso, você lembra quanto tempo você ficou assim? Olha, acredito que foi nesse período de 12 anos até em torno de 26 para 27 anos. Era bem cético. Bem cético em tudo. Não assim. tinha Aí, conversa. então, o meu papel era ferir pessoas. Uau! O meu papel era ferir pessoas. Juntando com aquilo que eu fui vivendo na infância, né? Eu vim de uma infância muito difícil, fui abusado sexualmente por várias pessoas, Sim. tanto homem quanto mulher. Então, imagina. A ausência do pai, essas coisas todas, né? Abuso sexual. Aí, quando eu vou na igreja, tenho essa experiência. Meu Deus aí, do então, céu. foi uma somatória Meu de tudo. Deus, Aí eu muito forte, vivi falando de tudo isso. Então, para mim, Deus não existia. Que de fato não existe, ele é, né? Mas Sim, hoje eu sim, entendo. sim. Mas para mim ele não existia, né? Uau, pastor, muito forte isso, hein? Uhum. Meu Deus do céu, o que o acúmulo de dores, de sofrimento, dores. frustrações, abusos, pode gerar na vida de uma pessoa, né? E a ausência, né, do pai, às vezes até para avaliar como Deus, como pai, era difícil também, né? Totalmente difícil. Era conversa para boi dormir, vamos dizer assim. Falar pai, a palavra pai para mim era extremamente difícil. Sim, sim. Essa expressão pai era... Entendi, pastor. E aí, você já estava casado nesse período também, dos 26 ou não? Não, eu me converti, tipo assim, eu me batizei em setembro e em novembro eu fiquei noivo. Em 2 meses e meio eu comecei a namorar e já fiquei noivo da minha esposa. Já ficou noivo. Porque Deus já havia dito para ela que eu era o marido dela. Uau! 8 meses antes. Olha só que interessante, hein? Porque ela já era convertida. Ela já era convertida. O dia que eu entrei na igreja, ela estava ministrando louvor. E Deus falou, abre os olhos que o seu marido acabou de entrar. Uau! Só que aí eu entrei Black Power, 2 argolas na orelha, andando de amortecedor, calça no meio das nádegas aqui, tudo cueca pra fora. E ela pensou, Espírito Santo, é ele mesmo? Aí ela falou, então se é ele, eu vou esperar o processo até ele se batizar. Olha só. E aí ela ficou 8 meses orando. E quando eu me batizei, o primeiro olhar que eu cruzei foi o olhar dela. Foi com ela. Acabei de batizar, olhei, ela estava olhando para mim, o primeiro olhar cruzado. Uau, foi dela. Tremendo, hein? Mas a sua conversão, por que você foi parar numa igreja? Um amigo meu de Cacilândia, Silmar, Mariana e Fernanda, até eu os honro muito, né? Eu liguei para ele, eu estava com depressão. Certo. Eu liguei para ele e falei, nego, eu chamei ele de nego. Falei, nego, eu não tô bem, cara, eu tô mal, tô ruim, pensando em suicídio e tal. E ele falou, nego, ó, vamos ter um acampamento aqui, esse da igreja de Cacilândia. Nós vamos ter um acampamento em Aparecida do Taboado e vamos junto comigo. E eles me levaram para esse acampamento. E lá nesse acampamento eu fiz a oração, como diz o apóstolo Tom, da legalidade, recebendo Jesus. Mas quando ele fez o acampamento, você ainda estava com a mente bloqueada em relação a Deus ou você já bloqueado. estava mais suscetível? Não, estava bloqueado. Eu precisava de um, sim. de um fôlego. Um escape. De um escape. Eu precisava, aquela dor precisava sair, porque eu já estava olhando para as formas para suicidar. Uau. Então, quando eu olhei as formas para me matar, eu falei, eu preciso de alguma coisa. Certo. Aí eles fizeram o convite e você foi. Aí eles fizeram o convite e eu fui. E aí, como que foi lá? Aí lá, o pastor Porangaba, ainda de Campo Grande, estava ministrando e foi ministrando, eu não entendendo nada, mas o ambiente estava bom. Aquele povo sorrindo, aquele povo feliz, aquele povo brincando, para mim, então o ambiente estava bom, mas não estava entendendo nada do que estava acontecendo.
E aí eu tinha que vir embora antes desse acampamento. Um amigo estava voltando de Jales e ia me pegar em Aparecida. Eu tinha que ir embora um dia antes. E aí um rapaz lá falou, eu quero conversar com você antes de você ir embora. Ele chama Paulinho. E aí quando eu falei que ia embora, ele falou, então vamos. Aí ele abraçou comigo e foi para debaixo de um pé de roseira, um pé de rosa. E aí ele falou do plano da salvação para mim. Ele falou, você quer receber Jesus? E naquele dia eu fiz a oração, recebendo Jesus. Tá, dali começou uma compreensão? Dali começou, mas ainda depois que eu fiz a oração recebendo Jesus, demorou 2 anos para eu me firmar. Certo. O que aconteceu nesse período assim? Nesse período eu ia na igreja, sentava no último banco, saía, aí ia para as festas, tomar uma cerveja e tal, ficava nesse vai e vem assim. Aí eu sumi um tempão da igreja, aí depois eu aparecia e ficava desse jeito, mas eu já ficava incomodado quando eu estava pecando. Mas por que você acha que você agia assim? Porque ainda não tinha uma revelação profunda de Jesus Cristo? Isso. Você achava como se a mensagem era legal, era bonito, né? Uhum. Vamos dizer assim? Sim, sim. Eu acho que eu não tinha tomado, a palavra que eu gosto de usar, eu não tinha tomado uma posição verdadeira. Faltava posicionamento da minha parte. Faltava a autorresponsabilidade, faltava eu ter responsabilidade, porque uma coisa que eu falo muito é assim, a soberania de Deus não exime a responsabilidade humana. Então a soberania de Deus, ele me apresentou Cristo, mas eu precisava ter a minha responsabilidade humana de querer, desejar, deixar algumas coisas. Certo. E aí eu não estava querendo deixar. Eu entendi. Agora, a transformação total mesmo, se deu de entender assim, não, as coisas não podem continuar como não estão. Pode. Foi quando? Foi uns... eu fui numa festa e em final de julho de 2006. Foi numa festa no final de julho de 2006. E voltando daquela festa, eu cheguei lá ainda naquela festa, tomei 3 cervejas naquela festa e vi aquele povo dançando, aquela coisa. Eu falei, cara, não é meu lugar. Alguma coisa bateu dentro do meu coração assim. Não é meu lugar. Você não chegou a usar droga? Não usei droga. Não. Graças a Deus. As bebidas mesmo. O álcool sempre. Certo. Sempre. E aí, quando eu bateu aquilo no meu coração, não é o meu lugar, quando eu voltei dessa festa, eu falei, eu vou mudar de vida. Voltei decidido, falei, vou mudar de vida. Eu vim decidido a mudar de vida. Falei, não sei como, mas eu vou mudar de vida. E aí nessa festa, na volta dessa festa, já a partir daí, as meninas já queriam ficar comigo, eu já falei, não, acabou. Falei, eu quero agora casar e mudar de vida. Uau! Ou seja, né, o posicionamento contribui muito para a transformação. Para a transformação. Eu vejo muito isso, posicionamento. Se a gente não tiver essa responsabilidade junto à soberania de Deus, é um conjunto, né? E quando eu tomei esse posicionamento, aí as coisas começaram a acontecer. Tomei o posicionamento, batizei e falei, vou mudar de vida. Nada muda se você não quiser mudar. Não. Peguei meu telefone, mudei o número, apaguei todos os contatos. Uau, muito bom isso. Muito tinha bom. Aquelas pilhas de CDs, peguei, joguei tudo fora. Pastor, por favor, talvez alguém precise ouvir isso. Meu querido, olha, nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus. Eu costumo dizer assim, Deus ele não faz nada, entre aspas, até que eu e você tome a decisão. Quando nós tomamos a decisão, ou Deus vai agir ou o diabo vai agir. Se você tomar a decisão de renunciar ao pecado, Deus age. Se você tomar a decisão de querer o pecado, Satanás age. Então, o mundo espiritual ele vai agir segundo o seu posicionamento. Você toma a posição e o mundo espiritual vai agir. Então, hoje eu vejo muitas pessoas falando, estou orando por algo. Eu falei assim, muitas vezes eu falo assim, mas peraí, a Bíblia já fala sobre isso, o que você precisa é tomar posição. Se você tomar um posicionamento, Deus vai agir. Então, esse posicionamento na nossa vida, para a gente viver aquilo que Deus tem, é essencial. Não tem como Deus fazer nada na sua vida se você não se posicionar, porque Ele não vai invadir. Ele é, através da pessoa do Espírito Santo, Ele é educado. Então, nós precisamos nos posicionar diante do Pai. Glória a Deus, que bênção.
Que chave poderosa, né? A gente vê muitas pessoas ainda, né, que estão indo na igreja, mas ainda Isso. continuam nas mesmas práticas, nos mesmos erros. Você acha que isso já entraria dentro da palavra arrependimento, pastor, ou não? Seria só o posicionamento mesmo? O posicionamento, eu acredito que ele entra dentro desse arrependimento mesmo, verdadeiro, né? Porque às vezes tem pessoas que vai ao culto, vai na ministração poderosa, chora, 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 mas não é o posicionamento mediante aquilo que a sequência será o arrependimento. Só emocionou. Só que não, amanhã está fazendo o mesmo. Entendi. Então, esse posicionamento é até posicionar para se arrepender. Uau. Eu Muito tomo bom. uma posição e me arrependo. É isso aí, é isso aí. Que legal, pastor. E aí, desse momento, então, você se posicionou, você, então, cancelou os contatos que contaminavam, Cancelei zerou tudo. tudo, né? Minha casa era o ponto da festa. Aí você começou a ir na igreja. Comecei na igreja. Você começou a ir na igreja daquela pessoa que te chamou para ir pro retiro, ou você foi numa igreja, você procurou uma igreja? Esse irmão que chamou para ir no retiro é da Igreja Presbiteriana Independente em Cacilândia. Então eu fui na Igreja Presbiteriana Independente em Chapadão do Sul. Certo. Aí eu comecei a caminhar lá. E como começou realmente o seu envolvimento com a igreja? Como foi o processo? Foi primeiro estudando a Bíblia? Foi participando de algumas atividades? O meu primeiro processo foi a oração. A oração. Oração. Mesmo me declarando ateu, eu tinha a imagem da minha avó de joelho. Uau. Eu sempre tive essa imagem da minha avó e meu avô na madrugada de joelho quando eles iam visitar minha mãe. Que legal. Ele sempre estava de joelho. E quando eu me converti, a minha mentalidade era estar de joelho. Então, eu chegava na igreja 1 hora antes, todos os cultos. Todos os cultos chegavam 1 hora antes e ia orar. Então, quando eu chegava, eu sentava na porta da igreja porque o pessoal chegava meia hora antes. Eles começaram a chegar 1 hora antes porque eu chegava para abrir para mim. E eu já ficava de joelho e orando. Então, foi dessa forma, orando. Para falar a verdade, para eu ler a Bíblia, demorou quase 1 ano. Certo. Para eu começar a ler a Bíblia. O primeiro ato seu foi a oração. A comunicação com Deus. Me derramei na oração ali e assim, oração. Uau, e outra coisa, né, que a gente pode registrar aqui nessa conversa, nesse momento que você falou, foi o fato de você ter alguém como modelo. Um modelo. Na minha mente estava gravado um modelo, minha avó de joelho. Olha só que interessante. Tanto que até eu entender que podia orar sem estar de joelho, deu trabalho. Certo. Até quando eu casei, que eu ia orar à noite, minha esposa, de joelho. Até eu entender que aí pode orar, comunicar, sim. Até quebrar essa barreira demorou, porque na minha mente estava estabelecido de joelho. Sim. Mas é que independente, né? Que hoje o Sim. entendimento já é mais amplo, né? Graças a Deus. Mas funcionou, né? Demais, para mim foi de joelho. Funcionou, é isso de aí. Joelho. Glória a Deus. E interessante quando a gente vai estudar o corpo, segundo a visão hebraica, significando... Cada parte do corpo tendo um significado, o joelho significa lugar do nascimento. Uau. Então, toda vez que eu me coloco de joelho, eu estou gerando algo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, por esta causa, eu me ponho de joelho. Ou seja, tem uma causa que eu preciso gerar, e eu me coloco de joelho. Então, sem saber, eu estava gerando a minha cura, a minha libertação. Tremendo, então, hein? Sem saber, eu estava gerando. Glória a Deus. E aí, é isso que é. Que bênção. E aí, então, você, né, começou nessa busca. E aí, que mais? Como que você foi evoluindo dentro da igreja? Com 3 meses que eu entrei na igreja com essa busca, eu falei, eu preciso de mais. E a igreja, ela cuidava de uma casa de recuperação. Então eu falei assim, quando não tem nada na igreja, eu vou para essa casa de recuperação. E ia para essa casa de recuperação, todo dia à noite. Tinha culto na casa de recuperação, eu ia. E aí logo eles começavam lá a chamar para a gente conversar da palavra. Eu falei, então agora eu preciso ler a Bíblia. E lá nessa casa foi a primeira palavra que eu dei. Você lembra? Eu lembro, preguei sobre Provérbios, agora não me lembro, se eu não estiver equivocado, é Provérbio 16. Certo. Então, o Gilmar, o nome do obreiro da casa, falou, vou te dar uma oportunidade, você vai pregar. E não sei se você lembra um pouco daquilo que você falou. Eu não me lembro hoje assim. Sim, eu tenho sim. anotado na primeira Bíblia que eu li. Certo. Eu tenho anotado. Que legal. Foi uma primeira vez que eu você preguei abriu a boca para trazer a palavra para algumas pessoas. Uhum.
né? E daí então você começou a... E aí eu fiquei nessa casa de recuperação ali uns 3, 4 anos ajudando, Certo. voluntário. Como voluntário. Então, de repente, dentro da igreja, do ministério, você acabou quase assumindo um papel Isso, ali um fundamental para a papel casa de fundamental. Eu já fui assumindo ali, já fiquei, já ajudava e foi. A gente, da casa, a gente começou a trabalhar com o pessoal na rua, com o mendigo e... Nesse período você estava em Cassi? Em Chapadão do Sul. Chapadão do Sul. Nesse período nós estávamos em Chapadão do Sul. Tá. O chamado ministerial começou quando, assim, a queimar no seu coração? No dia que eu me converti, eu disse que eu já seria um missionário e ia ficar na obra. Tá. No dia que eu me converti. Então aí veio esse processo, né? Isso, da processo. casa, tudo. Né? Veio Da algo recuperação. dentro de mim no dia que eu me converti. Mas a minha irmã já tinha me entregado numa manhã missionária. Eu não sabia, mas a minha irmã um dia, na manhã missionária da Assembleia de Deus, estava fazendo oferta, falou, Deus, eu não tenho nada, eu te oferto o meu irmão. Uau. E é a minha irmã mais velha, que a gente considera muito ela como mãe também. Sim, sim. Ela tinha uma legalidade, uma autoridade. Tá, vocês são quantos irmãos? Olha, 5 irmãos de mãe, só que depois que eu conheci meu pai biológico, eu conheci outros 6 irmãos. Olha só. Então hoje eu tenho 10 irmãos, só que eu não tenho nenhum irmão de parte de pai e mãe. Ah, tá. Entendi. Então... Entendi. E, pastor, então, quando você... logicamente, você já sentiu o chamado desde a sua conversão, mas a preparação, falou assim, agora eu vou começar a estudar realmente para ser pastor. Como que foi esse momento para você, né? Como que foi que aconteceu? Eu dedicava muito ao jejum e à oração. Certo. Eu, às vezes, assim, no ano eu jejuava 4 meses. Eu pesava 12 quilos menos só de jejum e oração. E aí, teve um dia que uma irmã, a irmã Euraci, que quando eu a conheci muito intercessora, ela continua intercedendo por nós até hoje. Eu estava vindo de um jejum na quarta-feira, a gente estava jejuando para entregar a sopa para os mendigos, e ela chegou na porta e falou, Pastor Paulo, Deus manda te dizer que agora é tempo de estudar. Aquela palavra entrou no meu coração e então eu comecei a comprar livros, e aí estudar. E foi quando, na igreja presbiteriana, eu fui para o Ministério Integral, na igreja presbiteriana independente de Chapadão, eles me chamaram para o Ministério Integral, eu comecei parcial. Mas sem ser pastor ainda? Sem ser pastor. Certo. E eu comecei a trabalhar como missionário. Tá. Isso, como missionário. Então, só para entender, dentro da presbiteriana, o missionário pode ser integral, o pastor pode ser integral, fora os funcionários que trabalham para a igreja. Os funcionários. Aí legal. Você pode ser um obreiro integral como missionário, né? Certo. E aí eu comecei como missionário, mas sem perspectiva de ordenação. Só que no outro ano, eu comecei em 2011, no final de 2011. Em 2012, a Igreja Nacional ela lançou o EAD. A FATIP lançou o EAD. Então aí eu estudei o EAD. Certo. Fiz teologia pela escola, pela FATIP, Fundação Eduardo Carlos Pereira, e aí então eu fui ordenado. Tá. E você já foi ordenado assim que acabou? Aí a gente fica 1 ano como candidato, 3 estudando, um outro ano como licenciado, aí você é ordenado no 6º. No 6º. Então, no 6º ano foi quando você foi ano. ordenado ao pastor. E você, então, né, não era um pastor presidente, vamos falar assim, né? Isso. Lá eu ficava auxiliando na igreja. Quando eu fui como obreiro, eu fiquei só na parte de cura e libertação 7 anos. Na parte de cura e libertação. Eu fui só para cura e libertação. Então você vai ter que contar para nós algumas experiências na área de cura e libertação, né? Como que foi esse caminhar, né? Foi um caminhar. E pelo que eu saiba, você tem até livro escrito. Tem, né? A gente escreveu um livro de cura e libertação. E como que se chama? Vida com Deus, cura e libertação. Vida com Deus, cura e libertação. Tá aqui. É isso aqui. É isso aqui. Tá atrás. Deixa eu já mostrar pro pessoal aqui. Aí, gente, ó. Esse livro maravilhoso do pastor Paulo Eugênio, ó. Vida com Deus, cura e libertação, tá? Você que é da área de libertação, você que quer aprender sobre isso. Então já tem um livro aqui do pastor Paulo Eugênio, para que você possa entender sobre o assunto, né? E você poder compartilhar algumas experiências dessa... Amém. Então, assim, nesse livro aqui eu falo sobre... Primeira coisa, por que você partiu para a área de cura e libertação? Eu, desde pequeno, eu sempre tive muita experiência com o mundo sobrenatural.
Então, eu tenho lembranças de bebê, eu ter experiência com o mundo espiritual. Eu tenho de bebê, assim, pequenininho, eu tenho experiência dos espíritos me pegar à noite lá na cama e me levar para fora. Uau. Então, isso era comum. Os espíritos malignos andar comigo era normal. E por que você acha disso? Por que você, né, acha dessas coisas terem acontecido, na verdade, né? Será que é um fator histórico, já? Tem um fator histórico, por exemplo, eu sou filho de um adultério. Certo. Então, minha mãe está em Cristo, até no livro eu relato isso, minha mãe é uma mulher de Deus, minha intercessora, mas antes ela não tinha nascido de novo, né? Então ela acabou adulterando e gerou eu. Só que ela ficou, segundo o meu pai biológico, ficou com ele 1 semana, 2 semanas e voltou para o meu pai de registro e ele me aceitou. Só que nos 3 primeiros meses de gravidez, a mãe tentou me abortar. Então até hoje eu tenho consequências no meu sistema nervoso por conta disso. Certo. Então até hoje eu tenho consequência, lido tranquilamente com isso hoje, curado. E aí, então isso tudo já foi sendo. Então o Espírito Santo, eu me converti, batizado, e aí fui buscando a Deus, então Deus falou assim, ó, você tem 20 demônios que têm influência na sua vida. E aí eu fui batalhando, renunciando um por um, em confissão de pecado. Então até que saiu o 20º. Tá, isso você passou por um processo também de cura e libertação. Isso, só que eu passei um processo de cura e libertação sozinho. Só em jejum e oração e o Espírito Santo me comunicando. Uau! Por exemplo, a questão de a minha mãe ter tentado me abortar, ela não me contou. Eu tinha uma depressão cíclica. Todo mês de outubro até começo de janeiro eu ficava depressivo. E era forte. E aí eu percebi no Espírito essa depressão. Certo. E eu fui orar, falei, Espírito Santo, o que acontece com isso? Aí ele falou assim, pega um mapa retroativo à data do seu nascimento. Eu peguei, contei, retroativo à data do meu nascimento. Eu nasci 4/6/80, fui fazendo as contas e deu em outubro, 3 de outubro, 6 de outubro de 1979. Certo. Aí ele falou assim, agora pega e começa a abençoar todos os dias no calendário até a data do seu nascimento, porque sua mãe tentou te abortar. O Espírito Santo me disse, então esse foi um portal para muitos demônios entrarem. E aí o Espírito Santo me fez, eu fiz isso. Passado um tempo, eu não sei precisar, a minha mãe chegou em mim e pediu perdão por ter tentado me abortar. Uau. Aí ela me contou, mas antes o Espírito Santo tinha me contado. E ele falou, isso é a consequência. Então, a partir desse momento, acabou a depressão cíclica. E aí eu fui só renunciando coisas para tirar esses demônios. Então foram demônios que veio desde o ventre, por conta, o meu pai biológico, eu não sabia, Deus foi me trazendo à luz, mas depois que eu o conheci, eu fui pesquisando. Ele foi assassino, macumbeiro, ele era bem terrível mesmo assim. E assim, conheci a primeira esposa dele, ela falou que ele ficava 3, 4 dias endemoniado em cima de um monte de terra, que nem um boi lá. Meu Deus. Eu já herdei tudo isso, mais a tentativa de aborto. E aí depois veio mais os abusos sexuais. Então foram só injetando. E mais aquilo que eu tinha de ódio no coração a partir, então foi alimentando. Então o Espírito Santo, ele falou que eu tinha esses 20, então nós fomos... O processo de cura e libertação meu demorou 25 anos. 5 anos. 5 anos. Certo. Logicamente você estava tendo acompanhamento e tudo, né? Sim. No processo de cura e libertação, o que eu estava vivendo era novo na igreja que eu estava. Certo. O meu pastor, o pastor Fabrício Salabai, ele entendia muito disso, ele tinha experiência, ele é bem avivado, ele me dava algumas orientações, mas no nível de experiência que eu estava tendo... Era algo que eles não conheciam. Era também. algo muito assim, era coisas palpável mesmo assim do... Sim, sim. E então, pastor, você fez o negócio da data retroativa, né? Que isso eu não entendi direito. Como que seria? Só para quem estava... A data retroativa, assim, quando o Espírito Santo ele falou para mim que a minha mãe tinha tentado me abortar, certo. Ele falou, pega um calendário do dia que você nasceu, um calendário antigo. Então, o dia que eu nasci, eu peguei o calendário. Fui lá, achei um calendário de 1980,
peguei o calendário, então no dia que eu nasci, 4/6/1980. E aí eu comecei a voltar para ver quando a minha mãe tinha engravidado de mim. Ah, ok. Então ela tinha engravidado de mim em outubro Certo. de... Tá, só para fazer o cálculo realmente exato. Isso, só para fazer o cálculo. Aí ele falou assim, esses 3 primeiros meses, outubro, novembro, dezembro, você tem depressão porque foi os 3 primeiros meses que sua mãe tentou abortar. Uau. Ela ficou tentando te matar. E então aí, esses 3 primeiros meses eu renunciei esse espírito de morte, e os outros meses eu a abençoei dizendo que eu era uma bênção, porque como ela não conseguiu me matar, ela ficava me amaldiçoando no ventre. Meu Deus do céu, hein? Eu fico imaginando assim, os conflitos interiores seus. Meu Deus, eram muitos. Né? Porque isso foi um esforço, na verdade, né, pastor? Foi. Assim, né? Porque você começou a correr atrás, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus foi te direcionando, Foi. mas querendo ou não, existe uma batalha na mente, né? Nossa, Existe uma batalha assim muito grande. 100% ferrenha. Né? Ferrenha. São as, como que se fala? Aquele sentimento de rejeição e tantas outras coisas. A partir da rejeição, ela era a raiz mesmo, principal. Certo. Na minha vida, e a partir da rejeição foi dando frutos. Certo. Ok, pastor. E então veio o processo de libertação sobre você e graças a Deus, né, hoje você está aí atuante, né, e você escreveu o livro Vida com Deus. E cita algumas experiências que você teve, né, em relação a esse processo de libertação, porque é muito interessante, né? Na área em que o diabo tentou te destruir, é a área onde Deus vai te usar. Ele, na verdade, eu sempre falo, Satanás me deu ferramenta para lutar contra ele agora. Aí. Ele me treinou para o Senhor. Olha, falando de uma experiência, o 20º demônio, eu já tinha começado o Ministério Integral. Porque depois de 5 anos que eu me converti, eu já estava integral. Que o Espírito Santo tinha falado para mim. Eu perguntei quando, aí ele me deu a data. Na data que ele tinha me dado, eu estava dentro da casa pastoral, na igreja, de joelho, orando. Certo. E aí eu comecei a orar. Aí ele falou, agora eu vou tirar o 20º demônio. Ele falou, da morte saiu, agora eu vou tirar o peixe. O peixe. E o peixe era... Aí eu fui procurar na Bíblia, né? Eu não gosto muito de usar essas nomenclaturas de outras religiões. Eu gosto de usar muita nomenclatura bíblica, né? Sim. E eu fui procurar na Bíblia o que era o peixe. E aí me deparei com Dagon, a estrutura de Dagon. Sim, os filisteus ali. Isso, os filisteus. Aí fui procurar e tal. E o interessante é que no dia que eu comecei a orar, que o Espírito falou, agora vai sair o peixe, que ele estava anulado, ele não tinha poder, mas ele estava presente, porque precisava ser expulso. E no dia ele falou, agora abre a boca, isso no reino do Espírito, abre a boca. Enfia a mão na sua boca. E eu enfiei. E aí eu comecei a puxar onde ele estava alojado, que ele estava alojado no canto da minha boca, porque eu tinha a boca muito promíscua. Certo. Falava muita promiscuidade, então ele falou, está alojado mesmo na sua sendo boca. convertido. Mesmo sendo convertido. Uau. Ele falou, está alojado na sua boca. E aí eu comecei a arrancar ele. Era uma massa rosada. E vai arrancando ali, uma batalha no quarto, uma luta no espírito, até que saiu. Quando ele saiu, que eu despertei do mundo do reino do espírito, a sensação que eu estava oco. Aqui era um buraco, quando ele tira. Eu vou dar uma analogia aqui da nossa região. Quando moleque, a gente gostava de pegar o bicho de pé. Certo. E aí, quando pegava o bicho, deixava crescer para depois tirar, para ficar aquele... Então, quem já pegou aí, ficava aquele buraco. A sensação é aquele buraco. Certo. Aquele buraco aqui. Então, eu tirei aquela massa no mundo do espírito, brigando ali, arrancando. E aí, depois, o espírito... E você estava onde nessa hora que você estava fazendo todo esse... Estava no quarto, orando. Só você e Deus? Só eu e Deus. Só eu e Deus, nessa batalha, E aí, ele puxa, e eu fui puxando, desalojando ele da minha boca. E fui arrancando... E aí, depois que tirou, ficou aquele buraco, e aí o Espírito veio preenchendo. Uau. Aquele buraco. Meu Deus do céu, hein? Que forte. Foi... Isso é uma prova concreta, né? Não é algo que ele ouviu falar, mas é uma experiência própria dele com Deus. E você está vendo uma pessoa que foi transformada pelo agir do poder do Espírito Santo. Totalmente. Sobre a vida dele, sabe? Uhum. E isso pode acontecer com você também, sabe? E você...
não está ouvindo isso à toa. Talvez você possa estar passando por um momento como Amém. esse, passando, né, até momentos de rejeição, Sim. né, espírito de rejeição, conflitos interiores, mas você está ouvindo alguém que foi restaurado pelo Senhor, e esse Deus que restaurou a vida do pastor Paulo é o mesmo Deus que está com você aonde você está agora, né? Como nós Amém. dissemos no começo, né? Você é amado do Senhor, Ele se Isso. importa com você. Totalmente. Apenas rasgue o seu coração para Ele, né, para que você possa alcançar aquilo que Deus tem de melhor para você, né, no que se diz, no quesito de ser completo em Deus. Amém. Né? E é isso. Abrir o coração, ele faz. Então essa experiência foi muito forte para mim, que foi o último, né? Foi o 20º, né? Certo. Esse foi o último. E o interessante é que o Espírito Santo, ele fala, ó, o demônio pode não estar atuando na sua vida, mas ele pode estar na sua vida. Ele pode estar anulado o seu poder, mas ele não foi expulso. Porque ele precisa ser expulso. Certo. Na autoridade do nome de Jesus. Porque quando a pessoa anula o poder do demônio, ele está anulado, mas ele está presente. E em mim ele estava anulado. Só que Deus ele me deu uma palavra que agora eu não me lembro se está em Levíticos, Êxodo ou Deuteronômio, onde fala assim, de uma só vez não lançarei fora de diante de ti, falando dos inimigos. Pouco a pouco os lançarei fora, para que o terreno não fica limpo e as bestas feras tomam conta. Então Deus falou, na medida do seu conhecimento bíblico eu vou expulsá-los. Eles vão ficar anulados. Certo. Mas na medida do seu conhecimento bíblico eu expulso. Você vai ganhando território. Exatamente, ganhando território para que não fique nada, o terreno limpo, aquela questão, né? Um espírito imundo saindo da casa, ele vai procurar lugares áridos vazios, não encontrando, volta para da onde ele saiu. Então ele falou assim, ó, eu vou fazer isso com você. Eles não vão voltar, mas vai ser paulatino. Uau. É dentro disso que você falou, pastor, do espírito, né? Estar anulado, mas não ter saído não totalmente. Ter saído. Você teve experiências assim nos processos de libertação, quando Deus começou a te usar? Sim, de encontrar muitas pessoas que até mesmo estão dentro da igreja sim, também. Né? A quantidade de pessoas dentro da igreja cristã que nós atendemos, que o espírito estava anulado, mas estava na pessoa, é gigantesco. Atendi uma moça uma vez, ela tinha 12 anos de convertida. Uma moça bonita, uma moça solteira, uma moça que tinha muitos projetos, planos, mas nunca dava certo. E ela ia na igreja e depois ela ia em alguns centros e ficava transitando 12 anos dentro da igreja. E aí ela teve muitas experiências com profetas que usurparam ela, que ficava tirando o dinheiro dela. E um dia ela começou a ir na igreja, soube de mim, nós fomos atender. Eu e uma amiga dela, nós dois conversando na sala pastoral. A nossa conversa demorou em média 12 horas em 3 dias para ela contar tudo. E quando nós começamos a orar com essa moça, ela virou como uma serpente. Uau! E começou a subir e assim, e consciente. Consciente. Ela não perdeu a consciência em momento algum. Só que ela, de costa, ela subia em todas as coisas assim, e vai, até que nós fomos e expulsamos esse demônio que estava alojado da vida dela. O processo da libertação, pastor, eu sei que há poder no nome de Jesus, né? Mas também existe o lado da pessoa. Sim. Da pessoa poder pôr para fora. Então, eu creio que dentro do processo de libertação, você deve ter tido vários tipos de experiência. Um que você vai lá, já ora em nome de Jesus, na hora. o espírito já, né, o espírito maligno sai. Mas tem outros que são mais demorados, que talvez essa mulher foi... Eu atendi uma outra mulher, ela teve uma vida na prostituição, garota de programa, tinha casado e tal, estava na igreja. E aí estava tendo um curso dos que nós dávamos na igreja. E aí era uma tarde da noite, alguém me chamando em casa, e lá no fundo da minha casa, era longe do portão, me chamando. Aí eu ouvi, atendi, aí precisamos de você ir lá, vamos lá, porque a menina ficou endemoniada e o demônio não sai. Quando eu falei, peraí, eu vou vestir roupa, quando eu entrei no carro, o Espírito Santo falou, sangue. Para mim. Sangue. Eu cheguei lá, pedi para o Espírito Santo deixar ela lúcida um pouco. O Espírito Santo, deixa ela lúcida, que eu preciso falar com ela. O Espírito Santo deixou ela lúcida. Eu falei assim, você derramou sangue inocente? Ela falou, derramei. Eu falei, de que forma? Aborto. Convertida, tudo, mas ela não tinha confessado o aborto. Certo. E o Espírito estava tendo acesso, ela estava ficando possessa.
E aí, batizada, tudo. E aí, quando ela ficou, que eu pedi o Espírito para deixar ela lúcida, ela confessou o aborto, pediu perdão, nem precisou mandar o demônio embora, ele já Uau. saiu. Meu Deus. Então, essa aí foi bastante forte. Sim. Fala uma outra experiência também, assim, né? Uma outra experiência é o amor. A Linda e eu, Linda é minha esposa, é Juliana, e eu chamo ela de Linda, princesa, flor. A Linda, eu e a Linda estávamos atendendo uma outra menina, garota de programa. Uma menina bonita, assim. E aí a gente entendeu, foi orar, ela ficou endemoniada. Nós ficamos lá, expulsando. Um tempão. Vai, volta. Espírito Santo, o que nós vamos fazer, Espírito Santo? E aí o Espírito Santo me deu um clique. Eu tinha visto em alguma pregação um pregador falando que uma vez ele abraçou um endemoniado e pediu para encher de amor, o demônio saiu. E o Espírito Santo me fez lembrar disso. E na hora, eu dei um clique, eu abracei ela, falei, enche de amor. O demônio saiu na hora. Uau! Na hora, não precisou nem mandar embora, mas eles saiu na hora, ela caiu em si. Por quê? Era uma menina rejeitada. Rejeitada, meu Deus, olha só. E aí o amor quebrou a rejeição, o demônio saiu. Isso, interessante que isso entra com a parte da revelação. Da né, revelação. pastor? Né? Porque se você for olhar assim no âmbito humano, quando que alguém vai chegar e enche de amor? Mas era o que realmente ela estava necessitando. Que era o ninho que o demônio estava tendo, né? Que a palavra endemoninhado é um ninho de demônio. Se não acabar com o ninho, você não expulsa ele. Certo. E o ninho na vida dela era a rejeição. E a rejeição que acaba com a rejeição é o amor. Uau. Quando o amor entrou, meu Deus, o ninho lindo, foi desfeito. E ela... aleluia. Como então, Deus é surpreendente. Cara. Deus é maravilhoso. Então, na hora que ele trouxe essa ideia, o amor é tremendo. Como a gente está falando sobre essa área de libertação, pastor, eu sei que existem coisas que a pessoa passou, né, na vida e que pode ter aprisionado ela, né, em relação a comportamentos, atitudes erradas ou vida totalmente torta, né, e deu legalidade ao diabo. Mas você crê também que há legalidades em coisas que as pessoas podem receber como... Creio. Eu fui duas coisas. Uma vez, o pessoal... Na época eu era o caça-fantasma lá. Sei. Eu fiquei 7 anos de caça-fantasma, assim. Tinha alguma coisa, o pessoal me chamava, né? E assim, eu me movia forte, mas assim, eu tinha tanta paixão, eu falo tinha porque hoje é mais tranquilo. Mas quando alguém ficava endemoniado que eu não estava perto, eu chorava porque eu não estava lá. Uau. Eu queria estar ali junto. Aí eles me chamaram para tinha um irmão da igreja, de frente à casa dele era uma encruzilhada, era 5 horas da tarde, fizeram um trabalho, ele me ligou, vem cá, pelo menos orar aqui, cancelar isso aqui, né? Fui lá orar, cancelar aquele trabalho, joguei o óleo e tal, e aí tinha garrafas de pinga lá, eu não mexi no trabalho, só cancelei, mas eu peguei, pus a garrafa de pinga numa sacola e levei embora, para jogar no lixo de onde eu morava, que era no fundo da oficina. E era um tambor de 200 litros, de plástico, daqueles plástico grosso, azul. Tambor, Sei. Joguei a garrafa lá. Aí fui atender um pessoal, à meia-noite eu atendi, levei no portão, tava tudo normal. No outro dia eu levantei, fui lá, o tambor estava derretido como uma vela sem se espalhar, derreteu assim, tudo. E aí eu pensei, quem que foi que pôs fogo nesse lixo aqui, gente? Mas não sabia que era tambor. Aí eu andando para lá e para cá, e o Espírito Santo falou, você lembra das garrafas que você jogou lá? Foi o demônio que fez isso aí. Uau. E tem até a filmagem de tudo, depois eu contei meu irmão, ele filmou, tirou foto, mas derreteu assim. Aí falando de objeto, a garrafa, como aquela garrafa foi entregue para um espírito, e aí eu peguei e levei, ele foi lá requerer. Ele requereu aquilo. Sim. Então, e aí ele derreteu o tambor para deixar. Falou, é meu, tá vendo? Não põe a mão. Então, quando a gente vai mexer em alguma coisa assim, tem que cancelar tudo. Digamos assim, nessa aí, eu não vigiei. Eu não tinha nada que ter levado, nada. Era só anular e ponto, né? E aí eu não vigiei. Aí essa coisa aconteceu, o Espírito falou. Uma outra coisa... Nós fomos, o pastor Tiago, que era o pastor junto comigo lá, pastor dos jovens, ele era o meu pastor, na verdade, o pastor de jovens.
Nós fomos na casa de uma menina que ela nunca tinha dormido sozinha no quarto dela. E a mãe estava preocupada porque ela ia para a faculdade, falou, nós vem orar e tal. Nós estávamos orando e tal e tal. E aí nós descemos embaixo, assim, a casa era um sobrado, descemos ali onde eles guardam as coisas, orando e tal. Deparamos com um urso gigante, um ursão. Vamos orar e tal, e voltava naquele urso, e o espírito direcionando aquele urso, e nós pegamos e falamos, rapaz, tem alguma coisa. Fomos saber a história do urso. O urso era de uma pessoa que havia falecido e tal. Ah, tá. Esse urso era físico. Isso, o urso mesmo, é o urso de pelúcia. Certo. E aí, nós falamos, olha, tem alguma coisa nesse urso aí e tal, a gente não discerniu o que é, mas se você deixar, a gente leva embora para queimar e tal. Aí nós levamos o urso. Quando nós estávamos indo embora, com o urso dentro do carro, o urso começou a dar risada. Era um urso de pelúcia, não era pilha, não tinha nada. Eu e o pastor Tiago olhamos um para o outro, já aceleramos o carro, chegamos lá jogando aqui dentro de um tambor, joga álcool, põe fogo naquilo, não pega fogo. Foi uma batalha. Uau, pastor. Então estava no objeto. Uau, hein? E que conselho você dá? Né? Porque às vezes tem pessoas que talvez estejam passando. São duas perguntas, né? O cancelamento. Qual foi o processo de cancelamento de algumas coisas que você fez? Por exemplo, assim, você falou da garrafa, sim, né? Sim. Faltou cancelar. Uhum. O que seria o cancelar? Cancelar era cancelar o propósito qual ela foi enviada, né? Porque tinha um propósito, né? Eu não cancelei o propósito, porque o demônio ele ganhou aquela libação, aquela oferenda para fazer algo. E eu não tinha cancelado o propósito. Então, apenas a declaração no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, o propósito o qual foi enviado, eu cancelo. Por quê? O sangue de Jesus fala mais alto do que tudo. Então, pelo sangue de Jesus que fala mais alto, ele encobre agora essa libação. Tá cancelado no nome de Jesus. E essa autoridade está para todos? Todos. Ou só para quem lida com batalha espiritual? Não, todos. Todos aqueles que querem tomar posse dessa autoridade pelo Espírito do Pai, todos têm essa legalidade. A questão é tomar posse. Eu tomo posse dessa autoridade, eu uso essa autoridade, né? Amém. Porque às vezes a pessoa tem, mas ela não usa. Ela não desfruta, né? Daquilo que tem. Então tem que tomar posse e usar. Então todos nós podemos usar dessa autoridade no nome de Jesus. Eu falo isso porque tem uma passagem bíblica de fala que alguém quis expulsar em nome do Senhor Jesus e levou uma surra dos demônios, né? Isso, os 7 filhos de Cefa. Isso, né? Então, é importante que esteja com a sua vida consagrada. Alinhada. Tomar posse é isso, né? Eu tomo posse, eu alinho minha vida. Tem uma experiência muito que não aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã. Tinha um missionário que ia na casa de um vizinho nosso, da onde a gente morava, evangelizá-la. E esse rapaz é um senhor que era alcoólatra, e aí tal, ia lá evangelizar. E um dia ele ficou endemoniado. O missionário foi expulsar o demônio, e o cara endemoniado avançou nele, bateu nele, falou, rapaz, você quer vir fazer o quê? Você quer me expulsar? Você está vindo aqui é por causa da filha dele. Você não está vindo evangelizar. E bateu nele, rasgou a roupa dele. E minha irmã, ela é bem conhecida lá, minha irmã é bem do coque, penteca. E o povo já saiu gritando, irmã Lena, e minha irmã foi lá. A minha irmã chegou e levantou a mão, paralisou o demônio, o cara correu para trás dela e só conseguiu ir embora quando minha irmã chegou. Aí minha irmã expulsou. Uau! Rapaz, então, porque a intenção do coração do rapaz, ele estava indo lá em pecado. Olha só. E aconteceu uma outra, nós fomos num lugar, olha o quanto que a autoridade espiritual na vida da gente é séria. Nós tínhamos o envio do nosso pastor de servir sopa na rua. Esse era o envio do ministério. E da rua a gente tinha tirado uma mulher. Ela tinha voltado para casa e tal. E aí nós fomos na casa dela levar sopa e entramos na casa dela. Quando entramos na casa dela, ela tinha uma filha que tinha problemas psicológicos. Ela correu na parede e desenhou um demônio. Na parede de lápis de cor ou batom, não lembro. E nós ficamos lá, umas 5 horas tentando expulsar o demônio daquela menina e o demônio não saiu. A menina ficou endemoniada, o demônio não saiu. E aí nós falamos, nós temos que ir embora. O demônio expulsou a gente. Nós tivemos que ir embora e o demônio não saiu. Chegamos, contamos para o pastor Fabrício, ele falou, olha, vocês estão em desobediência. O envio de vocês é para servir sopa na rua, não é para entrar na casa das pessoas.
Ficamos uma semana de jejum e arrependimento, voltamos lá, junto com o pastor Fabrício, em 3 minutos o demônio saiu. Nossa, cara, que interessante. A menina, nós tivemos que atar o demônio e deixar lá. Enquanto vocês não executassem o que vocês tinham que fazer. Exatamente, a gente tinha que. Nosso envio era só para ir na rua levar sopa, não era para entrar na casa das Certo. pessoas, né? E isso é algo muito sério. Uau! Quando você tem um ministério, você tem que ter um envio. Uau, tremendo isso, hein? Senão você também não tem a legalidade, você não tem essa autoridade, então tem que ter o envio. Olha só. Se não tiver o envio, a gente não vai cumprir a missão. Então, se não tiver uma pessoa que te envia, por isso que, orando, eles enviaram o Barnabé e Saulo, né? Sim, sim. Envio. Sim, sim, sim. Então, foi o envio. Isso tá muito ligado com a autoridade, Com a autoridade. daquilo que você vai fazer naquele lugar. Exatamente, daquilo que você vai fazer. Se você não tiver o envio, então esse daí foi uma derrota para nós, entendeu? Nós fomos expulsos, entendeu? Fomos expulsos pelo demônio. Rapaz, hein? Cada lição que nós estamos aprendendo aqui, né? Então, gente, precisamos vigiar atentamente, né? Porque não é simplesmente o fato de querer fazer algo para Deus, mas é fazer da forma correta, né? Forma correta. Respeitando as autoridades, as pessoas que têm enviado, né? Tudo isso a gente precisa né, pôr dentro daquilo que nós fazemos. É muito entendimento. A gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito da forma correta. Não adianta fazer o certo da forma errada, né? Isso. E assim, e a submissão, ela vai te levando nas patentes espirituais. Uma vez nós estávamos numa batalha e eu conseguia vir um demônio, e esse demônio ele vinha no formato metade cavalo e metade pessoa. E esse demônio eu conseguia paralisar ele, mas não conseguia expulsar ele. E fiquei lutando muito tempo. Falei, Espírito Santo, está acontecendo? Ele falou, você não tem uma patente para bater de frente com ele. Você precisa de uma liberação. E a liberação na nossa vida de patente espiritual, que às vezes as pessoas podem não entender, e eu respeito, né? Porque na verdade, se não vive, dificilmente você entende. É mediante obediência. Conforme o nível de obediência, de renúncia que você faz, certo. O Espírito vai pedindo. Porque renúncia é renunciar aquilo que é autorizado, né? Certo. O pecado você deixa, a renúncia é renunciar aquilo que não é, que é abrir mão mesmo. É abrir mão. E quando você vai abrindo mão, a patente vai aumentando, certo. Você vai tendo autoridade. E eu não tinha autoridade para bater de frente com esse espírito. E o interessante é que aí chegou um apóstolo na cidade lá, e ele sempre trabalha em nível de batalha espiritual. E eu comuniquei para ele, eu estou vendo isso. Ele só deu uma ordem, saiu. Ele deu uma ordem e foi embora. Aí o Espírito Santo falou, é isso, entendeu? Isso aí você tem que ir na medida da sua obediência que vai alcançando. Não adianta. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa passa por um processo de cura e libertação extraordinário. Ela já quer exercer um ministério sem nada, sem uma... Respeitar os processos, né? Se não respeitar os processos, o risco é enorme de a pessoa não permanecer. Será que a gente poderia comparar como se na hierarquia militar, por exemplo, você tem o soldado, você tem o cabo, você tem o sargento, Perfeito. você tem o tenente, né? Primeiro tenente, segundo tenente, né? Subsargento, essas coisas todas. Então, a caminhada com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem jeito. O Jesus, ele fez tudo na cruz por nós, ele nos deu autoridade, poder. Mas você vai alcançando na medida da sua obediência. Não é assim? Jesus, ele aprendeu a obediência pelo aquilo que sofreu? Dizem Hebreus. O sofrimento de Jesus, ele não foi tudo num dia só. Ele veio, foi um processo de prensa na vida de Jesus. E a gente tem esse processo de, a cada dia. Porque se fosse dessa forma, o apóstolo Paulo não teria a autoridade que teve, né? Olha a medida de renúncia dele. Certo. Então, a medida da renúncia que a gente tem é a medida de autoridade na área. Amém. E aí, se a gente não tiver essa medida, então esse espírito, ele sempre, eu chegava nele, eu conseguia anular ele, mas não conseguia expulsar. Uau. E que bom que você teve esse entendimento hoje também, né, pastor? Porque Deus vai mostrando com a caminhada, né? A gente vai crescendo, amadurecendo, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, logo que nas minhas conversões,
o Dr. Aldrin me levou. O Dr. Aldrin é um amigo querido, beijo no coração também. Ele me levava para a gente ter um treinamento de batalha espiritual. Ele sempre me levou. Vamos dar uma pausa aqui. Acho que a irmã queria entrar aqui, ó. Ela deve estar achando que tem culto. Ela é... Tá. Então vamos continuar da batalha espiritual. Isso. Nível de batalha espiritual, né? Dr. Aldo. O Dr. Aldrin me levava para ser treinado, assim, eu ia, conhecia tudo, mas eu sabia que eu tinha um processo, até porque eu tinha que ser liberto totalmente primeiro para depois exercer. Uau, tremendo, hein? Gente, você está vendo aqui, né, coisas profundas que o pastor Paulo Eugênio está liberando sobre nós. E a coisa mais linda nesse mundo é entender que as dores dele, que ele sofreu, hoje servem de cura para a vida de outras pessoas, né? As Amém. nossas dores servem de cura para outras pessoas. E voltando a falar do livro, né? Muitas histórias estão escritas nesse livro. Muitas histórias estão no livro. Isso. Esse livro, a gente elaborou ele, nós elaboramos no sentido de você poder ter uma experiência de cura e libertação, uma autocura e libertação. Você vai ter uma experiência com o Espírito Santo e você vai, mediante esse livro, expulsar os espíritos que tem, você vai acabar com os ninhos dos demônios. Então ele tem oração específica para você fazer. Em cada tópico que eu falo, ele tem oração específica para fazer. Então ele está fundamentado dessa forma, assim. Então, se qualquer coisa, se quiser até abrir, ele pode ficar à vontade, né? Tá tranquilo. Então, ele tá fundamentado dessa forma, assim. Você pode viver a sua autocura e libertação, para você ter experiência com o Espírito Santo. Então, é um livro aí que a gente elaborou dessa forma. E esse livro ele vai ser em três volumes. Esse é o volume 1. O volume 2 eu estou terminando de escrever agora, que é como se manter na sua cura e libertação. E o volume 3 é sobre a mente de Cristo, que é como que eu pude ter minha mente equilibrada a partir de tudo que eu sofri e como eu lido até hoje, porque tem coisas ainda na minha mente que eu preciso trabalhar por tudo que eu vivi e sofri. Então eu sempre digo assim, eu falo sobre mente travada e mente depravada. Dependendo do que você sofreu, sua mente trava ou deprava. Então, por exemplo, eu tinha uma mente depravada na questão da sexualidade. Sim. Então, minha mente era tudo voltada para a sexualidade, depravada. E tinha a mente travada em algumas áreas que não me deixava crescer. Olha só. E aí eu estava orando para ter a mente de Cristo, Cristo me trouxe a revelação do que é a mente de Cristo. Porque às vezes a gente se engana. A mente de Cristo, ela não é você não ter pensamentos intrusos. É você ter autoridade e governar esses pensamentos. Legal. Então, por isso que a Bíblia fala que Cristo foi tentado em tudo, porém sem pecado. Tudo ele foi tentado, mas ele teve um governo sobre a mente dele. Maravilhoso. E a partir de então, Deus me ensinou a esse governo. Glória a Deus. Que bênção, hein, pastor? Glória a Deus. Eu gostaria, né? A gente falou muito sobre a parte de libertação, que é normal, né? Porque é uma área que Deus usa você. Mas a gente sabe que sobre tudo isso existe uma presença, né? Existe Ele, o nosso amado, o Espírito Santo. Esse é... Né? E eu gostaria que você falasse, né, sobre o Espírito Santo nisso tudo, né? Como ele tem se revelado a você, todos esses processos, assim. O Espírito Santo, ele é essencial, né? Eu sempre digo assim, a minha oração é sempre, Espírito Santo, eu quero te honrar, porque como eu te honro? Glorificando a Jesus. E glorificando a Jesus, eu exalto o Pai. Então, esse é o círculo da minha vida. Honra o Espírito Santo, glorifica Jesus, exalta o Pai. Honra o Espírito Santo, glorifica Jesus, exalta o Pai. É isso. Honrou o Espírito Santo. Que jeito? Glorificando Jesus. Glorifica Jesus, exalta o Pai. E aí fica. E aí a pessoa do Espírito Santo, eu tive que entender isso. O Espírito Santo, ele não é um poder tão somente, ele é uma pessoa a qual a gente se relaciona. Do meu relacionamento com o Espírito Santo, ele ficou como uma pessoa. E aí a pessoa do Espírito Santo me guia em toda a verdade. Ele vai me guiando em toda a verdade que eu preciso, ele vai falando. Então o meu relacionamento com o Espírito Santo, ele ficou dessa forma íntima. Então assim, eu prefiro passar o dia todo falando com o Espírito Santo e ter uma reunião de 1 hora
do que ter reunião de 10 horas e depois falar 1 hora com o Espírito Santo. Então, assim, eu não abro mão do meu tempo com o Espírito Santo. Isso desde que eu me converti. Uau! O meu tempo é relacionamento com o Espírito Santo. É focar nesse relacionamento com o Espírito Santo, é de estar junto com o Espírito Santo, perguntando para Ele todas as coisas, falando com Ele, porque o Espírito Santo, Ele é o nosso guia. E guia é alguém que preside e conduz uma reunião. A palavra guia no grego, ela tem esse significado. Então, quem preside e conduz a minha vida é o Espírito Santo. Preside e conduz. Preside e conduz. Certo. Então, é Ele que preside, Ele é o meu guia, é Ele que vai me guiar. Então, esse relacionamento com Ele é extremamente... E relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Vamos fazer uma separação naquilo que não é separado, só para a gente entender. O Pai está no céu, no trono. Jesus está à direita do Pai. Então, quem está na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai me trazer a visão de olhar para o trono. Lá em Atos 7, quando fala de Estevão, nos versos finais, Estevão, cheio do Espírito Santo, quando ele fita os olhos, ele vê o céu aberto. E Jesus estava à direita do Pai. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, relacionando com o Espírito Santo, a gente nunca vai focar em quem atira pedra, nunca vai focar nos algozes, nós vamos focar no Pai, no Filho. E vai ter esse alinhamento. Então, e eu sempre penso assim, quando eu olho para Jesus, eu tenho uma imagem. Quando eu tenho uma imagem, eu ajo semelhante. Então, o Espírito Santo nos faz olhar para a imagem de Jesus sentado à direita do Pai. Quando eu vejo a imagem de Jesus, eu vou agir semelhante a Jesus na terra. Uau. E é isso que a gente precisa. Então, somente o Espírito Santo vai nos conduzir dessa forma. Somente o Espírito de Deus vai nos conduzir a viver tudo isso. Uau. E é legal também, pastor, porque eu creio que tem muitas pessoas que estão fazendo coisas para Deus, mas estão num desgaste. Uhum. E não é apenas o ato de fazer algo para Deus, é fazer o que Deus quer que seja feito. Exatamente. E estar nele. Nele. Eu gosto muito de usar a palavra amalgamado, né? Amalgamado, não sei se o pastor já viu essa palavra, mas é o saco de batata, né? Você tem o saco de batata e ali então, os sacos de batata estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar, mas cada um é uma batata diferente. Agora, amalgamados é quando essas batatas viram purê. Uau. Se une. Então o Espírito Santo quer nos levar nesse lugar onde nós nos tornamos um purê. Por isso que Jesus falou assim, que eles se tornem um como nós somos. Junto. Né? Vamos virar um purê. Né? Então, por quê? Porque esse é o lugar de descanso, da revelação, onde que você vai ter prazer em fazer as coisas para Deus e você vai ser direcionado por Ele. E eu falei isso porque, às vezes, muitas pessoas estão cansadas, né? Estão aí querendo desistir de tudo, sabe? Então, eu acho que são pontos que nós precisamos rever. Por isso que eu perguntei para você sobre o Espírito Santo. Quem o Espírito Santo é para você? Porque se ele não for o primeiro, ele tem que ser. Se ele não for o foco, né, a gente vai se desgastar, vai se frustrar. E o interessante é que o Espírito Santo, ele me trouxe o entendimento para que eu pudesse orar ao Pai. Um dia ele falou para mim assim, você está orando para você mesmo, não está orando ao Pai. Mas como assim, Espírito Santo? E aí ele falou assim, você tenta colocar palavra bonita para que as pessoas vejam você pondo palavra bonita. Essas palavras é para você. Você está tentando suprir a sua falta, a sua autocomiseração, a sua rejeição. Você não está orando a mim, porque você não está rasgando o coração, porque está preocupado em pôr as palavras bonitas. E o Espírito Santo é que me conduz assim. Uau. Então, isso é importante, que é Ele que faz a gente entender. Aí, o que acontece? Muitas pessoas estão servindo cansadas, porque está servindo para que as outras pessoas as reconheçam, para que elas tenham energia emocional, porque não são curadas. Uau. Aí elas fazem para Deus, tenta alcançar um objetivo, que é a preposição para em benefício de. Está tentando fazer alguma coisa em benefício daquele que tem tudo e faz tudo e é tudo. E aí as pessoas cansam. Por quê? Porque ele não vai receber dessa forma. Agora, quando a gente fala com Deus, a preposição com fala junto, nas entranhas, misturar um purê de batata,
Aí você está fazendo com Deus, sendo um com Deus. Sim, sim. E aí, quando você é um com Deus, você tem o objetivo correto de fazer, o porquê está fazendo. Porque uma pergunta que tem na psicanálise é assim: por que eu estou fazendo o que estou fazendo? A gente tem que fazer essa pergunta. Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? É para preencher um vazio? É para eu ser reconhecido? Porque a doença, muitas vezes, que acontece no meio da igreja, as pessoas, até quando acontece uma decepção grande, é porque elas estavam fazendo com o objetivo errado. E aí, quando não há o reconhecimento, há o adoecimento. Uau. E aí o objetivo está errado. Então, quando você é curado e liberto, aí você vai entender o porquê que eu faço. É porque aconteceu na minha vida, eu quero que aconteça na vida dos outros. É bom para mim, é bom para os outros. Tremendo, hein? Aí a gente faz o certo. Agora, se a gente tiver o objetivo errado, Satanás ele vai pegar a gente, porque ele nos conhece desde que a gente nasceu, ele está nos observando. E ele sabe o que foi tratado diante do Espírito Santo por observar ou não. Amém. Tremendo, hein? Algo maravilhoso, poderoso. O bênção. diabo só usa o que tem dentro de nós. É. Então, tudo que tem dentro de nós, ele vai usar. Se tiver mágoa, se tiver rejeição, se tiver ódio, tudo isso ele usa. Ele não precisa usar. Uma coisa importante é, Satanás não age toda vez que ele pode, ele age quando convém. Sim. Quando convém para ele a destruição alcançar uma amplitude maior, ele age. Quando é só sobre a sua vida, para destruir só você, ele fica de stand-by. Olha só. Ele quer pegar mais gente com você. Ele quer ter o momento certo de fazer a coisa. Exatamente. É E aí pega uma pessoa que está servindo com o propósito errado, aí é onde acontece às vezes até as divisões na igreja. Sim, sim, sim. Uau, hein? Muito tremendo. Que podcast maravilhoso. Amém. Né? Que profundidade. É bom a gente aprender, né? Com pessoas que já têm experiência em Deus. Eu creio que você também pode, né? Foi muito edificado com tudo aquilo que o pastor tem falado para nós aqui. Existe alguma coisa a mais que você gostaria de pontuar para as pessoas que estão assistindo, assim, pastor? Olha, deixa eu falar algo assim que eu falo. Sobre as palavras lançadas, palavra de maldição, né? Certo. A gente tem que pensar muito bem o que fala, porque dependendo do que você fala, você dá legalidade para Dagon alojar na sua boca. Certo. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso vocabulário. Cita algumas palavras de maldição que a pessoa pode citar e ela nem sabe que está citando, né? Falando assim, por exemplo. Você não tem jeito. Você não. Ó, um exemplo. A minha mãe, ela está com 74 anos e a minha mãe, ela foi viúva, vamos dizer assim, um namorado dela mataram, um noivo dela mataram, dois maridos morreram e o outro marido que ela estava agora, o meu padrasto, estava com câncer. E escrevendo o livro sobre palavras assim, aí ela me contou um sonho que não vem o caso contar todo o sonho, mas só o final. E nesse sonho Deus me deu que ela teve, não sonho não, visão. Minha mãe vê coisas como a gente está conversando aqui. Sim. E nessa visão ela me contou do que estava acontecendo. Eu falei, mãe, é o espírito de feitiçaria, né? Na hora o Espírito Santo discerniu. Na hora que eu falei espírito de feitiçaria, o Espírito Santo trouxe a ela uma palavra de um feiticeiro, foi liberado na vida dela quando ela tinha 12 anos. Ela estava numa escola rural, o feiticeiro olhou para ela e falou, você nunca vai ter sorte com o marido. Uau. Na hora que que eu estava escrevendo o livro, até relato isso no livro, ela falou. Aí eu mandei uma oração para ela revogando tudo isso, e olha como essa palavra de maldição estava tendo acesso à ilegalidade. A minha irmã mais velha ficou viúva, o meu irmão mais novo ficou viúvo. Olha só. E ela estava tendo legalidade na geração. E aí minha mãe revogou essa palavra. Então a palavra de maldição foi lançada sobre ela. E imagina quando a gente fala a palavra de maldição, sim, né? Sim. Você não vai dar nada, você é imundo, você não presta, entendeu? Sim. Então essas palavras, elas têm que estar fora do nosso vocabulário. Fora, totalmente fora. Não pode exercer
Não A pode Bíblia ter... fala que há poder, né? O Nas poder da nossas- vida e da morte está na Quem língua, bem né? a utiliza, né? A língua isso come aí. do seu fruto. É isso aí. É uma palavra de maldição. E é algo que às vezes a gente fala brincando. As pessoas pegam aí alguma coisa da mídia, entendeu? Eu vou usar uma expressão aqui que às vezes choca. Casca de bala, que eu vejo o povo usando, né? A minha casca de bala. Casca de bala não presta. É para jogar fora. Certo. Entendeu? Então não tem valor. E as pessoas usam essa expressão sem pensar do Sem fundamento, pensar. qual que é a origem, qual que foi. Mas é a coisa que veio do mundo que o povo traz. Então tem um monte de cristão que acaba postando minha casca de bala. Casca de bala é o papel que você tira, joga no lixo. E é interessante, né? Porque agora, dentro da minha área, que é a área musical, né? Como o diabo tem usado também expressões de maldição dentro de uma canção, a fim de alcançar e amaldiçoar uma casa, amaldiçoar uma família. Exatamente. Isso é. E às vezes com coisas de criança mesmo também, né? Uma musiquinha infantil, sabe? A criança está cantando, né? E tá declarando maldade. Exato. O bichinho, atirei o pau no gato. Quero matá-lo. Mas o gato não morreu. Oh, que coisa. Que música linda, né? Mano? Meu Deus. Né? Mas infantil. Quantas vezes não cantamos isso aí quando era Sim. criança, né? E a gente não sabia que por trás disso daí era um ato de maldade com o bichinho. É porque quando eu peguei, que a gente estava nessa cura e libertação, hoje é menos intenso, porque como pastor local você acaba não tendo como focar. Mas a gente orienta bastante pessoas que nos ligam o tempo todo, que conhecem, a gente dá orientação. Mas uma coisa, a gente tem que entender que não tem vácuo no mundo espiritual, não tem a coluna do meio. Ou é Deus ou é demônio. Não existe meio termo. Não tem meio termo. Se não tiver isso, essa convicção a gente cai. Porque não tem meio termo. É Deus... Posicionamento. É posicionamento. Ou é Deus ou é demônio. Elias, né? Até quando cocheareis entre dois pensamentos, né? Se Exatamente. Baal é Deus, sirva. Se o Senhor é Deus, sirva. Exatamente. Né? Então não tem coluna do meio, não tem vácuo, é Deus ou demônio. Uau. Por isso a gente tem que ficar muito focado, né? Eu creio que Deus ele quer trazer esse entendimento para a igreja hoje, né? Para que realmente possamos assumir a nossa identidade no Senhor, né? Quem nós somos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? E eu acho que uma das estratégias do mundo e do diabo, né, em relação a isso, é fazer com que nós não saibamos realmente quem nós somos no reino e os valores do reino, né? Então, quando a gente se mantém na superficialidade, algumas pessoas perguntam para mim, Davi, você que é do Brasil inteiro, né? Como que você acha que tá o Brasil? Eu falei, rapaz, eu louvo a Deus porque nós temos liberdade para adorar a Deus e a gente vai nos quatro cantos e encontra um povo realmente apaixonado. Mas a minha preocupação é a superficialidade, né? De não mergulhar intensamente no Evangelho de Cristo Jesus, de poder negar-se a si mesmo para poder viver Cristo, entendeu? De carregar a sua cruz, né? Exatamente. Então, que o Senhor possa estar, né, nos usando e que você também, em nome que tem de esse Jesus, entendimento, possa ser um canal na vida de outras pessoas para trazer esse entendimento, né? É interessante que o negar a si mesmo é a partir de uma gestão do seu eu. Porque negar a si mesmo quando você não tem opção, quando você tiver opção, você vai escolher o outro lado. Então a pessoa se converte, eu nego tudo, mas ela não tinha uma opção. Vai chegar um momento que ela vai ter opção. Mas negar a si mesmo é a partir de uma gestão. Eu tenho opção de fazer o contrário, eu tenho opção de fazer isso, mas eu quero servir a Jesus. Uau, muito lindo isso. É que as pessoas elas estão anulando a si mesmo e achando que está negando a si mesmo. Não está. Negar a si mesmo é a partir de uma gestão do seu eu. É isso aí. Você não vai anular você. Sim, Você vai ter consciência do todo, e aí eu escolho Jesus. Esse negar ele não traz tristeza. Não traz tristeza. Alegria. Exatamente. É uma Traz escolha plenitude. minha. É uma escolha minha, né? É isso aí. Não é uma falta de opção. Entendeu? É a Glória mesma a Deus. coisa. O senhor casou por escolha. Se o senhor casa por falta de opção, o dia que aparecer outra opção, você vai lá, por quê? Por quê? Vai ficar cocheando em dois senhores. Uau, gente, olha só que bate-papo maravilhoso aqui com o pastor Paulo.
Gente, olha só que profundidade de tudo aquilo que foi liberado aqui hoje, a transformação que Deus fez na vida dele. Amém. Poderia estar em outro lugar, não é verdade? Pelas coisas que aconteceram na vida, Com mas ele está certeza. aqui servindo ao Senhor. Glória E a glória Deus. a Deus por isso, que maravilhoso. Bênção pura. Deus Ele está hoje como pastor aqui na IPI, em Paranaíba. Paranaíba, né? E quem tiver por aqui pode passear aqui e conhecer a igreja também, né? Vamos estar com a gente aí, em nome de Jesus. Vamos conhecer aí. Nós somos presbiterianos independentes, cheios do fogo para a glória de Deus. Glória! E estamos aí, em nome de Jesus. Pastorzão, você pode fazer uma oração abençoada? Amém. Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse tempo. Espírito Santo, obrigado. Que a palavra do Senhor Aleluia. Possa ministrar cada coração, que o Senhor testifique tudo aquilo que nós falamos no coração de cada um. Espírito Santo, não permita que Satanás distorça nada no coração deles. Em nome de Jesus. Aquilo, Espírito Santo, que for de dúvida no coração deles, que o Senhor, Espírito Santo, testifica em nome de Jesus. Nós abençoamos agora cada um, Pai, que está assistindo nessa hora. Abençoamos cada um agora, Pai, que está bebendo dessa fonte, Pai, Aleluia. a partir, Pai, em nome de Jesus, do Davi. Obrigado pela vida dele, pela casa dele, pela família dele. Espírito Santo, nós exaltamos o Teu nome, Espírito Aleluia, Santo. seja Nós exaltado, glorificamos o Senhor e que essa semente possa frutificar cada vez mais na vida de cada Em um, nome de Espírito Jesus. Santo. Obrigado por esse tempo e por esta oportunidade. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém, Deus. amém. Gente, vida com Deus, cura e libertação. Pastor Aleluia. Paulo Eugênio pode adquirir. O nosso Instagram, @Pastor Paulo Eugênio, @Juliana Aidani. Por esses dois Instagram pode Isso, receber. nesses dois Instagram pode adquirir o nosso livro aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, beijo. Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom, shalom.